Boa noite, irmãos, tudo bem com vocês? Todos são bem-vindos aqui ao culto. Você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que possa aprender coisas que vão marcar a sua vida. Eu gostaria de apresentar um irmão que veio de Trinidad e Tobago e está passando a semana aqui no estado de São Paulo. Gevi, fica de pé para conhecer o pessoal. Amém. Trinidad e Tobago, meu irmão, é isso aí, seja bem-vindo. Gevi, ele chegou 1h na cidade que ele está fazendo um treinamento. Ele é um engenheiro lá de uma firma de gás e chegou 1h em Serquilho. Eu moro em Sorocaba, Serquilho é para lá de Sorocaba. Aí combinamos um horário, né? Para ele estar em Sorocaba, porque ele queria conhecer o culto da manhã e o culto da tarde, né? E interessante que nenhum taxista quis levar ele de Serquilho para Sorocaba. Sabe como é cidade pequena, né? Falaram, puxa, aqui que não vou levar não. Ele convenceu um funcionário do hotel, levou ele para Sorocaba. Aí eu trouxe ele para o culto da manhã, já esteve aqui no culto da manhã, está aqui com a gente. Então, se você quer debulhar o seu inglês hoje, é agora, hein, irmão? Vai no convívio e gasta o seu inglês. Então, se quiser marcar um tempo por Skype na semana também, né, Gevi? Pode combinar contigo aí, né? Então tá bom. Ele vai ficar até sábado, se você puder conhecer melhor esse irmão muito quente lá da igreja de Trinidad e Tobago. Nossa igreja começou em 87, Trinidad e Tobago começou em 89. Eles têm lá 240 irmãos também, como nós, que se reúnem para compartilhar a fé. Onde é Trinidad e Tobago, Leandro? Irmão, é uma loucura Trinidad e Tobago. Você olha no mapa, é América do Sul, mas alguns falam que é Caribe, né? Então, seja o que Deus quiser, veio de lá, seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Hoje o tema é aprovado e recompensado. Aprovado e recompensado. Nós vamos ter nossas referências principais em Juízes e Hebreus. Antes disso, vamos orar ao nosso Deus. Pai, abençoe esse momento, Deus, que estamos aqui nesse local, esteja aqui com a gente. Que o Senhor possa abençoar, tocando nossos corações, movimentando nossa mente no sentido que a gente seja submisso a Ti. Submisso a querer Te agradar e dar os passos de mudanças que precisamos sempre dar. Nos dê essa força, nos ajuda com Teu Espírito Santo a termos a coragem e a fé para andarmos até em lugares desconhecidos espiritualmente, Pai, que nós possamos olhar para Jesus e assim não desanimarmos, Deus. Muito obrigado por esse culto, oramos gratos em nome de Jesus, amém. Aprovados e recompensados. Quem não gosta dessas palavras, né? Imagina quando, pensa no emprego que você tem hoje. Alguém provavelmente, ou antigamente, mandava telegrama na casa para chamar a pessoa para se apresentar, né? Provavelmente alguém ligou para você e falou, olha, você passou no processo seletivo. Foi legal, não foi, meu irmão? Recebeu uma ligação assim. Talvez você foi aprovado num concurso, viu seu nome numa lista dos aprovados. Nossa, que alegria que não? Puxa, você saber que a vaga é sua, seu nome está na lista. Atletas são contratados, né? Pensa o privilégio que é vestir uma camisa verde aqui do Parque Antártica aqui, né? Pensa o privilégio que é o dirigente do Palmeiras ligar para você, né, Damasceno? Falar, você é o cara, você vai vestir a camisa verde, não? Que privilégio, né? Alguns de outras modalidades, depois de muitos anos, são chamados a pertencerem ao hall da fama, ou seja, os melhores daquela modalidade. Já imaginou estar na lista dos atletas do hall da fama de algum esporte qualquer, não? Nós queremos estar na lista até de convidados de casamento, né?
Você vai casar esse ano, ainda não me convidou, estou aqui à disposição, meu irmão, ó, de coração aberto e limpo para participar da sua alegria também. Estar nas listas são incríveis. E quando o chefe então te chama para te promover? Já aconteceu isso com você? Comigo não aconteceu muitas vezes, não. Mas já pensou se isso acontece com você essa semana? Rapaz, que beleza, hein? Ou seja, todo mundo gosta de ser aprovado. Todo mundo gosta de ser recompensado. Não é assim? Essa semana estava fechando nota, Brunão, lá dos alunos na escola, semana passada. Uma aluna chega perto de mim e fala: professor, quantos anos o senhor tem? Falei: aí tem, né? Aí tem. Quantos você acha que eu tenho? 38, professor. Pode ir tranquila, não vou aumentar sua nota, se continuar mentindo ainda diminuo, hein? Professor, o senhor descobriu que eu estava querendo te agradar, não sei o quê. Falei: pois é, minha filha, um disparate desse nem entra em comentários, não é verdade? Vamos abrir em Hebreus capítulo 11, vamos ver uma lista ali de homens e mulheres que foram aprovados porque tiveram fé. Fé. Você tem fé? Hebreus capítulo 11, no versículo 2, ensina: foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Somos aprovados por Deus não porque fazemos coisas boas, não porque somos bonzinhos, e nenhum de nós é na essência bonzinho aqui. Somos aprovados por Deus se tivermos fé. Fé em Deus, não em nós mesmos, fé em Deus. E no versículo 6 diz que sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. A recompensa de Deus, Ele recompensa aqueles que têm a fé e que o procuram para conhecê-lo melhor. Que esse seja o desejo de todos nós hoje, não? Conhecer melhor a Deus. O que Deus tem para me ensinar hoje que eu gostaria de conhecê-lo melhor e me aproximar dele? Na mesma página, só que no capítulo 10, a Bíblia também ensina o seguinte, no versículo 39. Vamos ler o 38 também no contexto aqui. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Eu gosto da Bíblia porque ela não me dá nunca 3 opções. Nunca. Sempre 2. Leandro, hoje você vai recuar ou vai continuar com fé? Os problemas vêm para todos nós, os desafios chegam para todos. Você vai ter fé ou você vai recuar? Pense nisso, irmão, porque vai vir muitas tentações para recuar. E você vai ser tentado a racionalizar e falar: não, mas isso não é diminuir a fé. Isso é por causa disso, isso é por causa daquilo. Observe a Bíblia, Jesus colocou apenas 2 caminhos para seguirmos, um largo e um estreito. Um é fácil de viver, não precisa mudar, continua sendo você mesmo, você toma as decisões que mais te agradam, você faz as coisas de acordo com a sua vontade. O outro caminho é estreito. É uma busca por Deus, é uma luta diária de querer agradar a Deus. A Bíblia também fala de salvação eterna para os que querem seguir e de perdição eterna para os que não querem seguir. É assim a palavra de Deus. Eu adoro a palavra de Deus, porque ela me coloca no meu lugar. Ela não me deixa, como se diz, crescer as asas e achar que Deus está para me servir, mas eu preciso estar à disposição de Deus
para servir a Deus. Muito bom, e assim essa luta diária, não? Há uma parábola, só para citar, não precisa abrir, em Lucas 18, onde Jesus ensinava as pessoas a orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre, o segredo para não desanimar. Pense nisso, irmão. Eu sei que somos abatidos por desânimo muitas vezes na caminhada. Porém, pense bem que na oração você pode se recuperar com Deus. Mas ele conclui aquela parábola de uma maneira chocante. Ele fala: mas quando o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Jesus vai encontrar fé em nossos corações quando ele retornar? Mas, Leandro, não é fácil ter fé. Não é mesmo. São decisões bem difíceis, às vezes, ter fé. Às vezes você tem, muitas vezes, largar coisas para agradar melhor seu mestre. Muitas vezes. Mas eu já larguei, Leandro, mas sempre vai ter que largar algo mais. Para mudar algo na vida, sempre a gente precisa deixar alguma coisa na mochila que a gente quer carregar junto com a gente, nas nossas costas. E às vezes atrapalham a nossa caminhada. Fé é o que nós precisamos para ser aprovados e recompensados. Aí, essa semana, irmão, eu continuei lendo o capítulo. E eu quero convidar você em Hebreus 11, aí comigo no versículo 32. Aí eu entrei em alguns embates com os meus pensamentos. No versículo 32, eu gosto muito de Hebreus 11, ele fala de Abel, fala de Abrão, de Davi, de Moisés, de Enoque, os patriarcas, Jacó, e vai falando. A gente sabe que eles não eram perfeitos, e todos tiveram coisas bem marcantes. Aí eu cheguei no versículo 32, e eu tive até que mudar coisas que eu iria falar aqui. E ele fala assim: o que mais posso dizer? O autor de Hebreus fala: o que mais posso dizer? O tempo é pouco para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Na galeria, na lista dos homens de fé e mulheres de fé que são levantadas aqui, alguns como exemplo, todos eles como exemplo para nós, para que nós possamos crescer na nossa fé. Eu olho assim, Davi e Samuel, falo: caramba, né? Que incríveis, né? Eu sei que Davi tropeçou lá e tudo, mas a Bíblia fala abertamente que ele era o homem segundo o coração de Deus, talvez o que mais louvou a Deus nesse mundo. E Samuel era mais ou menos como o presidente da República, o líder do Senado, da Câmara e do STF, numa pessoa só, ali para a nação de Israel. Um homem que você não vê falhas ali na Bíblia. Mas ele tinha, obviamente, porque era pecador como nós, mas um homem de muito impacto. Aí eu olho Sansão. Rapaz, quando eu falo de Sansão, você lembra de quem? Dalila. Você não lembra de fé. Quando você escuta Sansão, não é, Léo? Você que é um erudito na palavra de Deus. Fala Sansão, quem você lembrou? Dalila, automaticamente. Nós lembramos desse episódio que estigmatizou Sansão. Dalila. Muito bom, quero convidar você a ir comigo agora no livro de Juízes. E ele foi levantado pela fé. Vamos aprender também desse homem. Que essa vida, que esse exemplo possa nos instruir e também nos ajudar a ter uma visão de como ser mais espirituais e ter fé. Juízes 13. Enquanto você abre a Bíblia, no livro de Juízes, ele conta a história de 300 anos do povo de Israel. Por volta de 300 anos. Essa história começa na morte de Josué e vai até o início da monarquia, quando Saul é levantado rei. Então, mais ou menos 300 anos é o tempo
no qual foi escrito esse livro aqui. O livro que a gente pode ler em meia hora, ele demorou 300 anos para ser contada essa história. Ele conta ciclos da história desse povo, ciclos de apostasia. Apostasia é o abandono da fé. Depois de apostasia, normalmente o povo é oprimido pelos inimigos. E depois eles passam pelo arrependimento, voltando para Deus. E depois eles são libertos. E nesse livro conta sobre 6 juízes. 6 juízes. O primeiro deles foi Otoniel, depois Eude, Débora, a única mulher juíza dessa época, Gideão, Jefité e Sansão. Foi o 6º juiz. 300 anos. Eles eram, nessa época, tribos dispersas. As 12 tribos eram dispersas, desunidas. E eles só tinham uma saída, que era buscar Deus. E se eles não buscavam a Deus, era uma anarquia naquele país. É o que acontece conosco. Se nós não buscarmos a Deus, nossa vida e depois nossa família e até a igreja pode virar uma grande anarquia também. Muito bom. Dito isso, Juízes 13. Versículo 1. Os israelitas pecaram outra vez contra Deus o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não podia ter filhos, e por isso nunca foi mãe, mas agora você ficará grávida e terá um filho. Não tome vinho nem cerveja e não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Imagina o seu nascimento ser anunciado por meio de um anjo, hein? Rapaz, alguns de nós já somos tão orgulhosos, hein? Imagina se um anjo tivesse anunciado o nosso nascimento. Jesus Cristo, ia ser uma coisa louca, não? Nascimento ditado por um anjo. E o propósito da vida dele está bem claro. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Muito bom. Incrível isso. Então Sansão nasce e ele tinha um propósito. Ele seria um nazireu. Você viu as regras aqui que ele deveria seguir: não cortar o cabelo, e não beber bebidas alcoólicas, etc. E o propósito dele era começar a livrar o povo de Israel dos filisteus. No último versículo 25, diz assim: Sansão estava no campo de Dan, entre Zora e Estaol, quando começou a sentir que o Espírito do Senhor o dirigia. Rapaz, a coisa começa a ganhar um corpo agora, né? O Espírito do Senhor começa a dirigir Sansão. Aí você pensa: puxa, agora ele foi ter um tempo com Deus. Agora ele foi orar. Nossa, o Espírito do Senhor estava sobre ele, agora ele tomou o caminho para começar a libertação. Versículo 14, preste atenção no primeiro ato que a Bíblia fala de Sansão. Sansão desceu até a cidade de Timna, e ali viu uma moça filisteia. Primeira coisa que o camarada faz na Bíblia, não conta de outra coisa que ele fez. Ele bate o olho numa mulher. Camarada, ao invés de libertar o povo, pior, ele gostou da moça do povo que oprimia a nação dele. Aí você vai falar: mas muito sem noção esse Sansão, né? Muito sem noção. Agora deixa eu falar uma coisa: quantas vezes você não vê na sua casa? O problema está por aqui já. Você sabe que você tem que reunir a sua família para orar e colocar uns pingos nos is. Mas sabe o que você faz?
entra no WhatsApp, joga videogame e assiste TV. É isso. É isso. Sansão, ele estava meio que acostumado ali com o que ele estava vendo. Estava achando quase que normal. Aí eu me deparei com uns versículos que deixam a gente intrigados, não é, irmão? Olha o versículo um pouco abaixo aqui. No versículo 3, o pai tenta ainda falar: Sansão, case com alguém do seu povo. Aí no versículo 3, Sansão disse ao seu pai: é aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. O seu pai e a sua mãe não sabiam que era o Senhor Deus que estava orientando Sansão para fazer aquilo. Vou dar um ponto aqui. Esse versículo é o que muita gente mundana adora, né? É o Senhor que está me mandando fazer. É o Senhor. Mas vamos ler o restante do versículo, não? Deus estava procurando uma oportunidade para atacar os filisteus, que naquele tempo dominavam o povo de Israel. Havia um propósito em tudo aquilo, mas o que Deus estava querendo era libertar o povo de Israel. Eu li alguns comentários sobre isso, você pode ler também, mas o fato é que Sansão era sem noção. E mesmo sem a noção, Sansão estava sendo usado naquela situação. Vou contar a história para você, para abreviar, e você pode ir acompanhando na Bíblia aí. Vou parafrasear para você. É marcado o casamento, Sansão vai até essa cidade, Timna, e a festa de casamento duraria 7 dias. Olha, irmão, se você vai me convidar para casamento, pelo menos 7 dias, hein, meu irmão? Brincadeira, meu irmão, isso não existe mais, não. Isso é um costume lá daquela época, não fica preocupado, não. Vai dar tudo certo. Sansão vai no casamento, e ao invés de ele ter uma atitude boa, sabe o que ele faz com os inimigos lá? Começa a brincar de enigma. Enigma, olha que legal, né? Ele solta uma pegadinha ali. Aí os homens que eram convidados, vendo que não iam adivinhar, ameaçam o pai da noiva e a noiva, dizendo que eles tinham combinado lograr lucro com eles, né? Com esse casamento e tudo, que estava valendo roupas finas, roupas caras. E a mulher vai e chora para Sansão, e chora para ele contar o segredo do enigma para ela. Ela conta, ele conta para ela, e ela vai correndo contar para a rapaziada. Aí eles reúnem e jogam na cara de Sansão a resposta daquele enigma. Muito bom. Que legal, né? Aí Sansão foi e buscou a Deus e se arrependeu, não, Leandro? Ele volta enfurecido para a casa do seu pai, larga o casamento, ao ponto do pai da noiva dar a noiva para outro homem que estava lá no casamento. Olha que bagunça, super legal, né, naquela época. Sansão retorna e quer estar com sua esposa, e o pai da noiva fala: já era, Sansão, acabou para você. Sansão fica enfurecido, porque ele já tinha matado 30 homens já para pagar a recompensa. A Bíblia fala que ele caça 300 raposas, amarra de 2 em 2, coloca fogo nelas e espalha elas para queimar as plantações dos filisteus. Os filisteus ficam furiosos, vão atacar uma das cidades de Israel, ao ponto que os moradores falam: o que aconteceu? Foi Sansão que está causando toda essa bagunça. Aí o povo de Israel vai para prender Sansão. Olha que líder legal, hein? O líder que foi amarrado pelos próprios liderados para ser entregue para os inimigos. Para encurtar a história, há um episódio onde Sansão mata 1000 dos homens do povo inimigo. Muito bom. Assim é a vida desse homem. Até agora nada que nos chame a atenção, né, irmão? Parece mais um terrorista, né? Do que um homem de Deus, né? Esse foi o início da vida de Sansão.
Mas repara que em versículo 6 do capítulo 14, Sansão havia matado um leão novo, mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão, como se fosse um cabrito. Versículo 19. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele desceu até Asquelon, e ali matou 30 homens. Tirou as roupas finas que eles vestiam e as deu aos rapazes que tinham respondido à adivinhação. Também no capítulo 15, versículo 14. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus, gritando, vieram encontrá-lo. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele arrebentou as cordas que amarravam seus braços e as suas mãos, como se fossem fios de linha queimados. Eu fico intrigado, porque eu vejo atos heróicos, e o Espírito de Deus agindo naquele homem. Mas nós não vemos um homem buscando a Deus, até então. Não dá para fazer juízo sobre isso, mas a Bíblia não fala do seu relacionamento com Deus exatamente como era. Assim como Sansão iniciou a sua vida com tanto potencial, um nascimento planejado, um propósito de vida definido, o Espírito do Senhor sendo derramado para ele várias vezes. Assim também nós podemos fazer uma analogia com nossas vidas. Nós conhecemos Deus e Sua Palavra. Aprendemos a seguir Jesus. Reconhecemos os lixos que estávamos carregando em nossas mentes e corações. E nos esvaziamos de tudo isso por meio de arrependermos dos nossos pecados. Fomos nos enchendo com coisas novas. Aprendendo como viver uma vida nova. Muito aprendizado, muito desafio. Mais aprendizado, mais desafios, vitórias, derrotas. Recebemos o Espírito Santo no dia do nosso batismo. Muito potencial para a gente crescer, para a gente buscar ajuda, para a gente crescer na nossa comunhão com os irmãos, para juntar o maior número possível de pessoas, para ter intimidade de coração, para abrir nossas lutas, confessar nossos pecados, buscar o crescimento espiritual. Você está usando o seu potencial? A Bíblia chama nós a vestirmos a armadura de Deus todos os dias, em Efésios 5. Estamos vestindo. A Bíblia nos chama a perseverarmos unânimes, unidos, a ficarmos cada dia mais juntos e resolvermos nossos conflitos. Estamos sendo assim? Quando você olha para a sua oração, você vê fervor, coisa quente, ou você vê morneza? Quando você olha para o nível de iniciativa que você tem para crescer espiritualmente, como você se examina? A maneira como você pede ajuda, oração, conselhos. Você tem pedido ajuda e conselhos? Mas você pede com fervor, com constância, e está atrás de mudanças na sua vida, ou você está acostumado já do jeito que você está? Sabe, Sansão, ele começa a vacilar na sua vida. E ele não estava buscando mudanças na sua vida. Apesar do Espírito de Deus vir ocasionalmente, fazer ele ficar forte fisicamente, realizar o começo da mudança. Mas o fato é que a gente não vê esse homem até então buscando Deus de uma forma profunda. Sansão vacila. E a gente pode virar a página e ver mais algumas histórias dele. No capítulo 16, apenas o versículo 1 aqui,
Dali, Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. Versículo 4. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Ou seja, até então, meu irmão, nós vemos uma pessoa totalmente envolvida na cobiça, no que os olhos podiam cobiçar, em olhar para outras mulheres de forma cobiçosa, de uma forma não espiritual, não cumprindo o seu propósito. E ele se engraça com uma mulher chamada Dalila. E de cara ela chega para ele e fala: Sansão, como que você consegue ser forte? Um homem inteligente saberia o quê? O caminho da rua, não é verdade, irmãos? Mas o fato é que às vezes somos assim. Somos ignorantes, ingênuos, fracos e vamos em frente no pecado. E às vezes estamos críticos, ficamos mais críticos ainda. E às vezes estamos fracos, ficamos mais fracos ainda. E essa mulher joga para ele e ele conta uma história que não era verdadeira. E ela faz o que ele tinha falado, mas o fato é que ele continuava forte ainda. E ele continua se relacionando com Dalila. E segunda vez ela vem e o tenta. E ele ainda consegue escapar. E terceira vez ela vem e o tenta. E ele consegue escapar. Só que sempre chega uma outra vez. E teve a quarta vez que ele foi tentado. E você pode ir comigo aqui em versículo 28. 16, 20 primeiro. Sansão conta que ele nunca tinha tido o cabelo cortado e que era essa a razão por ele ter sido escolhido de Deus para ser um nazireu. E ele conta tudo para ela. E ela corta o cabelo dele. Versículo 20, ela gritou, capítulo 16, Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou, eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho, mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Seu cabelo começou a crescer de novo. Sansão é levado como prisioneiro, depois de brincar com sua fé. E caiu. Foi preso, foi amarrado, e os olhos que tanto cobiçava foram furados. Furaram os 2 olhos de Sansão. Esse é o resultado do pecado em nossas vidas, irmãos. É isso que Satanás faz. Parece que tudo é lindo, maravilhoso. E podemos estar com os olhos furados e não sonhamos mais. Se for perguntado para você, que sonhos você tem com Deus? Qual o seu propósito com Deus? O que você falaria? O que você falaria? Você está com todo o vigor, buscando um treinamento para a sua vida, para você ficar mais forte espiritualmente. Não buscamos treinamento na nossa vida profissional. Não buscamos aprimoramento na nossa vida profissional. Não queremos crescer em coisas que nos agradam. Espiritualmente estamos atrás do crescimento, de um treinamento. Você está atrás. Se você for convidado para fazer parte de um grupo de crescimento, você topa na hora ou você calcula 300 vezes? Interessante como Deus deixa sempre uma oportunidade. A Bíblia fala que o cabelo de Sansão continuava a crescer. Esse é o nosso Deus, irmãos. Não é para seguirmos Ele com medo,
Você sabe muito bem que eu e você sabemos que haverá uma lista no final, quem está no livro da vida. Diz a lista que mornos não estarão lá, não estarão. Pode falar o que for, você pode ter a linha teológica, A, linha B, fazer parte dessa igreja, da outra que tem do outro lado da rua, da outra, mas o fato é, ou seu nome está lá ou não. Diz a Bíblia que mornos não estarão. Não estarão. Pode sapatear, não vai estar. Precisamos acordar nossos corações, irmãos. Se porventura estivermos ficando mornos em alguma área, precisamos ficar acordados, atentos e buscar ajuda para crescermos espiritualmente. No versículo 28, e aí chegou no ponto da fé. Demorou, mas chegou. Sansão é levado a um templo pagão. E sabe o que as pessoas faziam? Caçoavam dele. E Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força só mais esta vez. Deixe que eu de uma só vez me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Então agarrou as duas colunas do meio, que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra ela e gritou: que eu morra com os filisteus. Em seguida, deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Qual era o propósito dele? Começar a libertar o povo do governo dos filisteus. E depois de tantos altos e baixos, ele se aproxima de Deus e consegue uma grande vitória naquele dia. Mas a que custo, hein, irmão? Mas ele teve fé. Ele se humilhou. Ele buscou. Você quer ver uma maneira de ter fé? É orar por coisas específicas na sua vida. Coisas específicas. E você vai vendo Deus respondendo. Quero encorajar você a ter essa atitude, a ir para a luta com fé. E eu quero animar você, que você... Quase que você veio o último dia hoje na igreja. Eu quero muito encorajar você com essa pregação. Que outro capítulo pode ter na sua vida? Outras coisas podem acontecer na sua vida. Outras situações podem acontecer na sua vida. Irmãos, estamos encerrando um ciclo aqui na Barra Funda. Estamos a poucos meses de voltar para as regiões. Está animado com isso? Irmãos da Zona Oeste, eu os amo muito, eu adoro estar com vocês. Mas ver Sérgio e Estela aqui na frente vai ficar para outros carnavais depois. Vai chegar a hora que nós vamos nos dividir. E a região norte e leste vai debandar para um lado, a região oeste aí vai debandar para o outro, e vai ser incrível. Que lembranças que nós vamos ter daqui da Barra Funda? Que lembranças você tem? Irmãos, eu estava somando, acho que eu ouvi mais de 200 pregações. Eram aulas ali em cima, de vários assuntos. Aulas antes do culto. Aulas em vídeo. Chegamos nesse nível já. Ô, meu irmão, eu não sei como discipular e tudo. Tem mais de 30 vídeos, você pode ficar vendo a semana inteira. Não há desculpa nenhuma para a gente. Mas há um ponto que eu nunca vou esquecer. São vários. Eu poderia citar um monte aqui, mas o Marcelo vai ficar bravo comigo já já. Então, houve uma reunião que foi marcada para quem queria ir para Ribeirão Preto e Fortaleza. Quem estava nessa reunião aí, meu irmão? Levanta a mão. Olha, eu também estava. Ribeirão Preto e Fortaleza. Aí com muito jeito chegamos a... Quem que não queria ir para Fortaleza, né, meu irmão? Até eu que sou bobo, né, cara? Imagina eu lá na praia de Canoa Quebrada evangelizando. Nossa. Subindo nas Salésias ali.
olhando aquele mar, falei, eu sou um homem de fé. Vou dar um mergulho, vou surfar, e depois eu vou evangelizar. Deixa eu ver quantas pessoas na praia. 10 pessoas hoje, amém. Vamos lá. Quem que não quer, né? Não quero desfazer de Fortaleza, não. Sei que tem gente do Ceará aí, vai na fé, viu, irmão? Vamos embora, vamos embora. Mas o fato é que a escolha foi para uma cidade mais perto, Ribeirão Preto. Eu tive o privilégio de começar a discipular, a ter parceria com o casal que iria para Ribeirão Preto. E a Silvia está aqui também, já foi para Ribeirão e tudo, voltou, vai casar, vai para a Alemanha daqui um mês. Que beleza. Mas o fato é o seguinte, pensa bem, você está numa boa na sua vida hoje. E é perguntado assim, quem gostaria de ser treinado para ir para um outro lugar? Hoje eu estava debatendo com o irmão, mas Leandro, quem fica também é muito importante. Eu falei, irmão, eu sei que quem fica é muito importante. E é mesmo, eu estou aqui, eu acho que eu sou importante, você também, todo mundo. Mas irmão, eu sei o preço que esses irmãos estão pagando para pedir conselhos. Em cada encontro, eu escuto de conselhos e ajuda. Mas sabe o que eu escuto mais ultimamente? É da palavra de Deus. Coisas profundas estão sendo aprendidas em Ribeirão Preto. A palavra de Deus está entrando de uma forma incrível nos corações. Mudanças profundas no coração. E eu fico tão encorajado, eu fico desafiado, que eu quero imitar. Eu quero praticar também na minha vida aqui. Sem dúvida, o que eles praticam lá pode ser praticado aqui também. Mas a questão é quem está atrás dos desafios, não? Você está a fim de receber mais treinamento, meu irmão? Ter mais fé? Quando separarmos, você vai ser a luz lá na sua região. Você vai sonhar muito com os irmãos de lá, com pessoas novas, com grandes coisas. É nesse sentido que eu quero chamar a gente a ter as orações específicas imitando a Sansão. Naquele momento, ele pôde fazer algo incrível que alegrou muito o coração de Deus. Que eu e você possamos tomar decisões de fé e continuarmos na caminhada, continuarmos nos preparando para o encontro com Jesus, um encorajando o outro, um aquecendo o outro, um se levantando para ajudar o outro. Que Deus possa nos abençoar, que a sua igreja, que é dele, possa brilhar e ser impacto para muitas pessoas. Amo vocês, irmãos do Oeste, Leste, Norte, que possamos ir em frente, avançando o reino de Deus. Vamos com fé. Muito obrigado, uma ótima noite a todos.